Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Jackson Oliveira Andrade, pastor da Congregação Presbiteriana de Sião. Estamos aqui mais uma vez com a palavra amiga. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29, diz as seguintes palavras. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será sinal para essa geração. Versículo 32. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos queridos, para que nós possamos entender essas palavras de Jesus, precisamos ir num contexto ainda anterior, bem anterior. Lá no livro de Jonas, capítulo 3, eu quero deixar para que você possa ler na sua casa o capítulo 3 de Jonas, para que nós possamos entender o que Jesus diz aqui. A pergunta que eu quero fazer para você é o que você sabe sobre arrependimento. Nós devemos dar atenção especial ao que Jesus diz aqui e também no livro de Jonas. Uma das razões no livro de Jonas, que contém essa história que o Jesus está dizendo, a que o Jesus está citando no Evangelho de Lucas, é o despertamento espiritual que houve na época de Jonas. Muitas pessoas foram convertidas com a pregação de Jonas, no capítulo 3 de Jonas, em que todo Israel, no tempo do Antigo Testamento, não houve conversão tão grande como aconteceu com os ninivitas em Jonas 3. Até mesmo o dia de Pentecostes, onde mais de 3.000 pessoas foram convertidas com a pregação de Pedro, não foi tão grande como toda uma nação se prostrou diante do Senhor e recebeu perdão pelos seus pecados em Jonas capítulo 3. Houve também outros dias grandiosos na história da igreja. Por exemplo, no quarto século, João Crisóstomo batizou 3.000 pessoas em um só dia. Houve grandes dias grandiosos na época da Reforma, no século XVI, quando milhares de pessoas semanalmente vinham a Jesus Cristo. Mas nunca houve uma conversão tão grande na história da humanidade quanto a pregação de Jonas, um profeta e missionário mais bem sucedido de todos os tempos. Outra razão pela qual você deveria dar atenção ao capítulo de Jonas e ao que Jesus disse, é que Jesus disse que haverá o dia do juízo final. E que nesse juízo, os homens de Nínive, que nós lemos aí em Lucas, versículo 11, capítulo 11, versículo 32, os homens de Nínive se levantarão e condenarão a geração para a qual Jesus pregou a eles e se arrependeram que eles se arrependeram da pregação de Jonas. Mas as pessoas ali a qual Jesus está pregando não se arrependeram. É por isso que ele disse que uma geração, os ninivitas se levantarão no juízo final e condenarão essas pessoas para quem Jesus está pregando agora, porque com a pregação de Jonas, todos os ninivitas se converteram. E era uma pregação que nós vamos falar aqui sobre condenação. Jesus veio pregando o amor, o reino de Deus. E a pregação de Jesus não converteu o coração daquelas pessoas. Por isso os ninivitas condenarão essas pessoas que não creram agora em Jesus Cristo, porque aqui está quem é maior do que Jonas, diz o texto, Jesus Cristo. Então nós podemos ver aqui no texto, meus irmãos, que os ninivitas, lá em Jonas 3, eu quero que você leia depois, se arrependeram quando eles ouvem a pregação de Jonas. O que eu quero deixar no seu coração é que talvez você, toda semana, escuta um pregador, como você está me escutando hoje. Talvez você que esteja me escutando não seja ainda um convertido. Ou você que é um convertido, muitas vezes, você pode mandar uma mensagem bíblica para um parente seu que você quer tanto ver ele na igreja, convertido aos pés do Senhor. E muitas vezes você não vê ele ali. Mas você manda mensagens sobre mensagens, texto bíblico, texto que vai na casa dele, prega, muitas vezes pede ele para visitar a sua igreja, ele ouve o sermão do pastor, muitas vezes ele vê um vídeo de um sermão que você manda para ele no WhatsApp, ou uma mensagem bíblica, mas fica só nisso. Essas pessoas não se arrependem, elas visitam igrejas, muitas vezes elas veem a sua mensagem no WhatsApp, mas não se entregam verdadeiramente a Jesus Cristo.
Os ninivitas se arrependeram ao ouvir apenas um sermão. Às vezes nós mandamos todas as manhãs, eu costumo mandar para alguns parentes, versículos da Bíblia, talvez um vídeo de uma pregação de algum pastor, um estudo bíblico, convido alguém para ir para a igreja, talvez assim como você faz. E eles já cansaram de ouvir mensagens bíblicas. Já cansaram de fazer visita em nossas igrejas, mas nenhum despertamento espiritual aconteceu. Não houve conversão, não houve batismo. Essas pessoas continuam fazendo aquilo que fazem de erradas. Muitas vezes ver o nosso chamado no WhatsApp, agradecem pela palavra de Deus, falam que são de Jesus, mas não professam a sua fé diante da igreja e nem se batizam. Mesmo depois de já ter ouvido centenas e milhares de sermão, essas pessoas não vêm a Cristo. O sermão que os ninivitas ouviram tinha uma única frase, e ainda assim eles se arrependeram. A frase que Deus mandou que Jonas pregasse é: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. É possível que você já tenha ouvido milhares de sermões, milhares de frases no WhatsApp, e ainda está longe de Deus. O sermão que os ninivitas ouviram contém apenas uma promessa de juízo, de condenação. Já talvez o pregador que vos fala, ou algum pastor que você já ouviu pregar, ou a mensagem que você recebe de um parente no WhatsApp, são sempre mensagens de amor, de graça, de misericórdia de Jesus Cristo, que mesmo mediante os nossos pecados, Ele nos ama. Veja a comparação. A pregação que os ninivitas receberam, uma pregação que eles seriam destruídos, condenados, destruídos. Uma pregação que fala de condenação. Já a maioria dos sermões que nós ouvimos, as mensagens que você recebe no seu WhatsApp de um parente que te ama em Jesus Cristo, são mensagens de amor, de graça e de misericórdia. A condenação de qualquer não convertido de nossos dias será maior do que a condenação de outras pessoas que não ouviram o Evangelho, porque nós pregamos com amor a essas pessoas. Os homens de Nínive, por isso que diz Jesus, esses homens de Nínive se levantarão no juízo e testemunharão contra as pessoas de hoje, da época de Jesus e da nossa época aqui do século 21. Os ninivitas, antes de Cristo, porque ouviram a pregação de condenação, se humilharam. Aí você vai ver lá que o rei, todos se humilharam, desde o rei, os animais todos vestiram pano de saco, se humilharam, se arrependeram do seu pecado. E a palavra de Deus diz lá em Jonas 3 que Deus então não mais fez o mal que havia prometido fazer com eles, porque eles se arrependeram de coração. Esses mesmos ninivitas que são salvos hoje, que estão esperando a ressurreição do corpo de Jesus, que no dia do juízo final, quando Jesus voltar outra vez, esses ninivitas se levantarão para julgar a nação há 2000 anos atrás, quando Jesus veio, porque Jesus estava pregando o Evangelho de Deus, estava pregando que ele era o Messias, que ele era o caminho para o céu, e as pessoas não creram nele. Mas os ninivitas creram numa só pregação de juízo. Esses ninivitas se levantarão e condenarão essas nações por não ter se atentado para os diversos sermões de Jesus, para o amor de Jesus. E como hoje no século 21, muitas vezes você escuta várias pregações, várias mensagens de entes queridos querendo que você seja um crente, querendo que você se converta ao Senhor Jesus Cristo. Você ouve vários sermões, você visita várias igrejas, mas até hoje não deu o passo de fé de ir lá na frente, fazer a sua pública profissão de fé e ser batizado. A palavra de Deus diz que os ninivitas, que só com uma frase de sermão, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Somente essa frase falava o profeta Jonas. E toda uma nação se converteu ao Senhor. Eles condenarão a nossa geração, porque muitas vezes você escuta sermão atrás de sermão. Pessoas falando do amor de Jesus através de mensagens do WhatsApp, através de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Pessoas te chamando para ir nos cultos, nos lares, e você visitando e ouvindo sermão na internet, mas você não segue Jesus. Os ninivitas condenarão vocês.
É isso que Jesus está falando. Meus irmãos, é importante nós atentarmos para essas palavras do nosso Senhor Jesus, enquanto ainda há tempo, enquanto há vida, ainda há esperança. Aquela multidões vinham até Jesus, multidões ouviam o sermão de Jesus, ouvia a mensagem, via Jesus fazer vários milagres, mas não criam em Jesus. Já os ninivitas, apenas com uma mensagem de Jonas, uma mensagem de condenação, eles criam em Jesus. Talvez seja o momento de você pensar o que falta para você se converter aos pés de Jesus, se entregar totalmente a Jesus, porque a nossa pregação tem sido uma pregação de misericórdia e de graça, tem sido pregar o amor de Deus para a nossa vida. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o elo entre o céu e a terra. Não há como chegar a Deus a não ser por Jesus. Jesus, ele foi crucificado por mim e por você na cruz do Calvário. Ele pagou pelos seus pecados, e isso é amor. Nós não temos que ficar esperando muitas desculpas que eu escuto hoje quando eu vou falar para a pessoa do amor de Jesus, porque eles não se achegam aos pés de Jesus, porque não se convertem e batizam, trazendo esse selo de graça, participem da Santa Ceia. Por que eles não fazem isso? Porque não estão preparados. Como não estão preparados, meus irmãos? A partir do momento que Jesus Cristo, o amor de Cristo entra em nosso coração, tendo água, o que te impede de ser batizado? Nada nos impede, meus irmãos. Nós não precisamos fazer nada. A graça de Deus, ela é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional para as nossas vidas. Não tem condição nenhuma para que eu chegue a Deus, a não ser o sacrifício de Cristo por nós, ao qual ele imputa em nós, que é a justificação que nós temos em Cristo Jesus. Eu não preciso ser perfeito para me entregar aos pés de Cristo. Eu preciso sim continuar andando no caminho da santificação, mas a partir do momento que a palavra de Deus fala ao meu coração, no mesmo instante eu posso me entregar a Jesus Cristo, me converter dos meus maus caminhos, ser uma nova criatura pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tão triste será a condenação de alguns. Tão triste veremos ninivitas lá da época de Jonas. Ninivitas que eram um povo totalmente mau e cruel. Aquele povo matavam os seus escravos, que eles pegavam nas batalhas, viviam humilhando o povo de Israel. Ele matava aqueles soldados que eles prendiam, cortando seus braços, tirando seus olhos e suas orelhas, e empilhavam eles um em cima do outro até que eles morressem sufocados. Aquela geração de ninivitas, quando Jonas veio pregar, mesmo aquele povo sendo tão cruel, o texto de Jonas 3 fala da crueldade daquele povo. Deus perdoou aquele povo, porque quando eles ouviram a mensagem de condenação, de que eles seriam destruídos por Deus, aquele povo, desde o rei, desde o maior até o menor, porque a porta dos céus, meus irmãos, ela é estreita para todos. Não importa se você é um político, se você é o presidente da república, não importa o seu cargo, todos se humilham diante de Deus, tanto o maior contra o menor. E desde o rei até a classe mais pobre e até todos os animais jejuaram durante 40 dias. Vestiram de pano de saco e se humilharam a Deus, pensando: Deus pode ouvir a nossa oração e nosso clamor e talvez possa nos perdoar. E Deus perdoou os ninivitas. Agora imagine nós. Os ninivitas não conheciam a Deus. Eles simplesmente receberam uma mensagem, um sinal de Jonas. Uma mensagem que dentro de 40 dias eles seriam destruídos. Talvez você já cansou de ouvir falar de Jesus. Você conhece Jesus. Talvez você que é cristão manda várias mensagens para um parente que não é cristão. Manda vários sermões. Mas essas pessoas que ouvem vários sermões, ouvem vários textos bíblicos pela manhã, que nós mandamos para eles no zap,
não se converteram ao Senhor ainda, depois de tanto ouvir sobre o amor de Cristo ter morrido por nós, tanto ter ouvido que Jesus te ama, e você ouve isso muitas vezes, dia após dia, Jesus te ama, Jesus te ama. Ouve sermões de misericórdia de Deus, da graça de Deus, assim como Jesus pregava naquele tempo e não criam em Jesus. Hoje é a mesma coisa, muitas vezes não creem em Jesus. Depois de tanto ouvir falar do amor de Cristo, não se entregam a Cristo, mas vivem presos neste mundo cruel por amar mais o mundo do que a Deus e as coisas deste mundo. No dia do juízo final, essas pessoas irão lamentar, porque os próprios ninivitas julgaram essas pessoas que tanto ouviram falar do amor de Jesus. Os ninivitas não ouviram falar tanto assim. Apenas uma mensagem, e eles não conheciam Deus, eles tinham outros deuses. Talvez você conhece Jesus e ainda não se achegou aos pés de Jesus. Essa é a mensagem que eu venho trazer para você, que eu quero trazer ao seu coração. Você que me escuta, que é cristão e que já se rendeu aos pés de Jesus, mas que vive mandando sermões, mensagens, convidando outras pessoas para vir na sua igreja, e essas pessoas ainda não se renderam aos pés de Cristo, fale dessa mensagem para elas. E vocês que estão ouvindo aqui, que você ainda não é cristão, não se rendeu ao pé de Cristo, não perca tempo. Não perca tempo em se arrepender. Deus, ele está pronto para ouvir os nossos pecados e as nossas falhas e estar pronto a nos perdoar. João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Jesus Cristo. Ele nos livra e nos purifica de todo pecado. Por que tanto a demora em aceitar a Cristo? Em fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja? Em ser batizado? Não demorem a fazer isso, meus irmãos, pois o amor de Cristo está sendo pregado há 2000 anos atrás, com Jesus Cristo, quando ninguém cria nele. E hoje, depois de 2000 anos, hoje nós estamos no século 21, o amor de Cristo continua sendo pregado. E muitas vezes você ouviu, mas ainda não se entregou a Cristo. Não perca tempo, meus irmãos, para que vocês não sejam julgados, mas que o amor de Cristo possa cobrir vocês de bênção, de promessas, de novos céus e nova terra. Essa é a mensagem que eu trago ao seu coração hoje. E Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu sou o pastor Jackson Oliveira Andrade. Essa é a mensagem amiga. Sou o pastor da congregação presbiteriana de Sião, situada no bairro do Quisa 2, na rua Begônia, número 206. Faça uma visita numa terça-feira de oração às 20 horas, ou no estudo bíblico de uma quinta-feira às 20 horas, ou numa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, ou às 18 horas no domingo à noite, num culto de ação de graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço e até a próxima palavra amiga.